Amigos, eu os cumprimento e convido a que principiemos fazendo uma oração. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, agradecemos pela oportunidade de meditar sobre seus ensinamentos, iluminados pela psicografia de Amélia Rodrigues, pelo talento de Divaldo Franco, sabendo que o Senhor, sua vida, seus exemplos são o nosso roteiro de paz, o nosso roteiro de felicidade. Ilumina-me, Senhor Jesus. O nosso tema de hoje chama-se 3 vezes o negou. Inicialmente, agradeço o convite da Associação Assistencial Espírita Messe de Amor para falar sobre a obra de Amélia Rodrigues. Nosso estudo de hoje insere-se no projeto Jesus, Luz de Nossas Almas. Ele retrata o episódio da negação de Pedro, narrado no capítulo 24 do livro Trigo de Deus, psicografia de Divaldo Franco. No momento em que ocorre a narrativa, a mensagem de Jesus ganhava mais e mais adeptos, tornando-se popular. Consequentemente, agigantavam-se as responsabilidades dos discípulos, que não percebiam com maior exatidão o que se dava. O mestre permanecia consciente da gravidade da hora e do significado do tempo. Sabia que seu período entre os homens findava e que a mensagem que transmitia caminhava para um momento crucial. Já os discípulos não conseguiam atinar com a magnitude do ministério. Desacostumado de tarefas de alto porte, viviam da rotina do trabalho, que faculta o pão e preenche as necessidades diárias imediatas. Não estavam habituados nem preparados para os gigantescos voos da alma e do intelecto. Eram pessoas simples. Ainda hoje é assim. Aqueles que se proclamam e acreditam cristãos não costumam se dar conta do poder da mensagem de que são portadores. Podem ser cristãos por herança, em decorrência de tradição familiares ou por conversão, mas não meditam sobre o significado, sobre a responsabilidade do que é ser cristão. Se os ditos cristãos refletissem séria e serenamente sobre a essência da mensagem cristã e a vivessem, poderiam alterar completamente a face social e moral da humanidade. Resolveriam problemas econômicos, políticos, raciais, que enlouquecem e enlutam os povos, dizimando centenas de milhões de vidas. Já no Decálogo, obtido por Moisés, fulgurava a orientação: não matarás. Jesus, em variadas oportunidades, reforçou esse ensino, como quando falou para Pedro: quem com ferro fere, com ferro será ferido. E fez a orelha do soldado Malco, que Pedro havia decepado com a espada, cicatrizar imediatamente. Entretanto, milênios depois, abundam pessoas que se dizem cristãos e são amplamente favoráveis ao aborto, à pena de morte, à prisão perpétua, que em verdade é uma morte em vida, ao tratamento mais severo possível para quem erra e cai. Esses cristãos, cientes de que só pode atirar a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, disseminam ódio em redes sociais, pedem um estado policialesco, repressões sem fim. Tal evidencia que não entendem a essência
da mensagem cristã. Esta, se estriba na prudência, tem a sua essência na generosidade, no perdão infinitas vezes e no esforço em erguer quem caiu. É uma doutrina de amor e não de ódio. Esses cristãos, sem reflexão, aceitam as teses do amor e do perdão, da fraternidade e da justiça, mas pregam a máxima severidade em relação a quem erra, tripudiam sobre os fracos, ignoram os necessitados. Não raro afirmam que os miseráveis do mundo são apenas vagabundos. Jesus e sua doutrina ainda são enigmas para a mentalidade moderna. Não se trata, aliás, de uma peculiaridade ou dificuldade da vida atual. Em todos os tempos, por difíceis que tenham sido, envolvendo guerras, lutas, misérias, houve os que se libertaram e os que se aprisionaram em face das leis divinas. Quem internaliza a mensagem do Cristo encanta-se com a sublimidade de sua figura e se deixa contrariar por ela, renova a sociedade, torna-se exemplo que comove, dignifica e inspira o gênero humano. Há alguns pontos mais sofisticados da doutrina de Jesus que ele expôs na forma de parábolas. Ao amadurecerem, e na medida em que amadurecem, os homens, ao longo dos séculos, conseguem captar melhor a essência do ensino dessas belas histórias. Mas o essencial da mensagem foi ofertado pelo Cristo aos homens de forma absolutamente clara, ao dizer: fazer ao próximo o que queremos que nos façam, não fazer o que não desejamos que nos façam, perdoar 70 vezes 7 vezes, não atirar a primeira pedra se a própria consciência não for de imaculada pureza, dar a César o que é de César, amparar as viúvas e os órfãos, dar de beber aos sedentos, alimentar os famintos, tratar dos doentes, visitar os encarcerados. Em outras fases de igual singeleza, Jesus resumiu sua mensagem com clareza inconfundível. Quem se dispôs a cumprir esses simples comandos, em gestos, palavras, pensamentos e sentimentos, encontrou a redenção. Ocorre que a turba que seguia Jesus queria que ele lhes desse pão para o estômago e unguento para as chagas, saúde para os órgãos enfermos, mas nenhum compromisso com a vida responsável. O Senhor observava as massas, na condição de crianças irrefletidas, talvez levianas. Por isso, as socorria e ministrava-lhes as orientações salvadoras. A seu tempo, elas se tornariam um rumo de segurança e de liberação das paixões selvagens. Era natural que as forças da ignorância e da perversidade se unissem para impedir a propagação dos ensinos superiores. Tais forças eram simbolizadas na figura mitológica de Satanás e ainda hoje respondem pelas induções ao mal, à indignidade, ao crime, à covardia. Quem se afina com a ignorância e a maldade, vendo nelas seguro meio de dominação do semelhante, por vezes está encarnado, por vezes fora da carne, mas segue militando em suas hostes. Qualquer que seja a sua situação, rondam os obreiros do bem e aguardam um momento próprio para desferirem seus golpes. Tais golpes podem ser o discurso do desânimo, de que a humanidade está perdida ou cada vez pior,
o desânimo da desconfiança de que ninguém merece um voto de confiança, de que ninguém é correto, ou mesmo agressões físicas, verbais, calúnias. Essa faixa de conflitos das criaturas facilmente arrasta suas presas para situações constrangedoras, frequentemente trágicas. Os discípulos, em sua ingenuidade de pessoas simples, embora advertidos pelo Mestre, a cada momento cediam às insinuações da força perturbadora que os sitiava. O poema, rico de detalhes sobre o reino de Deus, era apresentado sem cessar. Em determinada noite amena, no âmbito de uma conversação quase infantil, Jesus acercou-se de Pedro e o advertiu: Simão Pedro, eis que Satanás obteve permissão para vos joeirar como trigo. O trigo joeirado torna-se pão e 1000 alimentos outros. O grão produz o grão, e quando esmagado, propicia a manutenção da vida. Grão é vida. O coração humano, quando ralado pela dor, liberta emoções transcendentes, qual diamante bruto que após burilado fulge como uma estrela. As resistências morais do ser valem pela forma e grandeza com que suportam as provações e sofrimentos. Ralar o grão é meio para libertar os recursos e nutrientes que nele dormem. O mesmo ocorre com as pessoas idealistas, quando confrontadas com a realidade. Não à toa, Jesus proclamou a bem-aventurança dos que sofrem e choram. Mas a humanidade é frágil em sua composição terrena. A perspectiva de uma longa e dolorosa enfermidade, de um período estendido de desemprego, o falecimento de um parente ou amigo muito amado, talvez um filho pequeno, tudo isso abala o cerne do ser humano, às vezes até o fazendo duvidar da bondade de Deus. Esquece que tudo na terra é transitório e que todos os corpos físicos caminham para a destruição. É preciso que os corpos físicos sejam periodicamente destruídos para que a essência espiritual se renove e aprimore. Ante aquele anúncio de Jesus, Simão Pedro ficou naturalmente comovido. E o Messias prosseguiu: Porém, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez arrependido, fortaleça seus irmãos. A grave informação tomou o companheiro de grande e compreensível amargura, e ele respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, não só para a prisão, mas também para a morte. Havia sinceridade na resposta. No entanto, o ser humano é a sua própria fragilidade. Por vezes gostaria de ter um comportamento e derrapa noutro. Quer ser fiel, mas foge ou delata. Jesus conhecia a fundo a fraqueza moral dos seres e assim mesmo os amava, sem censurar. A indulgência nos ensina a valorizar o bem, as virtudes, em vez dos equívocos dos semelhantes. Inúmeros relacionamentos findam porque alguém falhou em dado momento,
E eu falo não só de relacionamento romântico, mas de amizades, pactos comerciais, relacionamentos os mais diversos. A criatura esforçou-se e acertou incontáveis vezes. Deu seguidas mostras de confiança, abnegação, fidelidade, parceria, competência. Em determinado momento, caiu. Quem assume o papel de julgador frequentemente esquece os anos de acertos, todo o bem que recebeu do semelhante, todas as vezes que contou com ele. Esquecido da lição do Cristo, valoriza o mal em vez de prestar atenção no bem. O mesmo costuma se dar no âmbito familiar. Um filho tem variadas qualidades, é respeitoso, estudioso, confiável, afável, mas possui um defeito comum: ser bagunceiro. Os pais, não raro, deixam de prestar atenção em todas as virtudes para focar no equívoco. Jesus, em sua sabedoria, disse que não se deve resistir ao mal. Por certo, isso não significa deixar que o mal tome conta do mundo, sem enfrentar qualquer resistência. Mas pode significar não colocar muita resistência psíquica no que se afigura como mal, não valorizar em excesso. O que valorizamos, em especial nos relacionamentos humanos, cresce, torna-se importante. Não resistir ao mal pode significar não lhe dar valor excessivo e valorizar todo o bem que se faz, toda a virtude conquistada. Afinal, todo o mal, ele é sempre transitório. O mal é sempre relativo e transitório. Já o bem, uma virtude qualquer, uma vez conquistada, consolidada, persistirá pela eternidade. É o que dispõe a lei moral do progresso, que é uma lei natural da vida. Ante a reação desgostosa do discípulo, Jesus sentenciou: algo apiedado do amigo ainda fraco. Declaro-te, Pedro, que hoje, antes de cantar o galo, 3 vezes terá negado que me conhece. O companheiro protestou, confrangido. Era-lhe impossível conceber que fosse se comportar daquele modo. Ele amava Jesus, abandonara tudo para segui-lo. Intimamente ele pensou que ia demonstrar isso no momento oportuno, que ele era fiel. É importante registrar que Pedro era honesto em suas convicções e amava sinceramente o Mestre. Nele não havia dissimulação nem maldade, mas o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Esse é um raciocínio precioso e que devemos ter sempre em mente. A fragilidade humana é grande. Cada um é frágil em um específico setor, conforme seu histórico espiritual, as experiências que já sofreu, as vidas que já viveu. O que é simples para um, não é para o outro, e vice-versa. Frequentemente, o vício alheio que não temos surge aos nossos olhos como falta de brio, como falta de vergonha. Se eu nunca fumei, eu acho que ao fumante falta apenas vergonha na cara para que ele largue o seu vício. Entretanto, os meus vícios, eles surgem aos meus olhos nunca como falta de vergonha, mas a título de pequenas fragilidades. É o egoísmo que nos faz valorar de forma tão diferente os equívocos nossos e dos outros. O erro do outro raramente significa genuína maldade, embora esta exista. Em regra, o erro, a queda, o receio
são fruto de fragilidade, clamando por compreensão em auxílio. Jesus sentia que era chegada a sua hora. As nuvens borrascosas, prenunciando a tragédia, adensavam-se. Ele havia realizado seu ministério, cumprira o dever, amara até o máximo e agora daria a própria vida em amor. O Getsemane, ao lado do luar, o aguardava. A ceia terminara e o símbolo da união que deveria permanecer arrebentava-se com a saída de Judas, que fora vender o cordeiro. No uso de sua liberdade, Judas, que também amava Jesus, deixou-se levar pela vaidade e pela cupidez. Embora todas as demonstrações de sabedoria dadas por Jesus, Judas pretendia saber melhor do que ele como conduzir a questão do ponto de vista político. Imaginava que seria o governador temporal do movimento cristão. Quando o tumulto passasse, resgataria Jesus da cadeia para que fosse o líder espiritual de todos. Quando se conscientizou de que caíra em uma armadilha montada por sua própria vaidade, Judas não aguentou a dor moral de ter sido a causa direta da morte do seu amado Messias, assim como teu outro erro extremamente grave, o suicídio. É outra lição para a humanidade toda. As seduções do mundo, quando repercutem em nosso íntimo, podem nos fazer tomar atitudes lamentáveis. São convites para os mais variados desatinos. Quando as consequências chegam, geralmente estamos sós para vivenciá-las. Os que nos incentivaram no mau caminho, raramente estão dispostos a partilhar a dor do remorso e da reparação. Uma infinita comoção estava em vias de tomar conta da terra logo mais, e produziria um terrível sulco nos corações humanos. Tudo sucedeu como estava previsto. Os companheiros, sem solidariedade, dormiam, enquanto ele suava sangue e aguardava. Essa imagem é forte e nos convida a prestar atenção nos sofrimentos dos outros. Quantos de nossos semelhantes perto de nós passam por angústias físicas e morais intensas enquanto repousamos tranquilamente? A agonia mortal começava para alongar-se por vários séculos. As estrelas, como olhos divinos, piscavam ao longe, testemunhando. Jesus foi preso e arrastado de um para outro lugar, sem uma palavra de justificativa, sem que ninguém o defendesse. E naquela noite inesquecível, sob o velário dos astros, 3 vezes Pedro o negou após o que cantou o galo. 3 vezes, não apenas uma nem 2 vezes. É difícil imaginar quão intensa foi a dor moral de Pedro ao ver confirmada a previsão de Jesus, ao constatar que, embora avisado, ainda assim titubeara na hora do testemunho. Seguramente, ele reviu a forma como tratara as pessoas que considerara equivocadas ao longo de sua vida. Passou a vê-las sob um prisma novo, mais generoso. Os equivocados eram todos seus irmãos de caminhada, apenas cada um errara em um setor diferente. A severidade começava a morrer em Pedro ao tomar consciência da própria fragilidade. O gosto por julgar, a intempestividade nas palavras,
tudo a partir daquele momento seria diferente. Embora todo o tempo de convívio com Jesus e do aviso recebido, ele o negara 3 vezes, não apenas uma, mas 3 vezes. Contudo, arrependendo-se, depois fortaleceu seus irmãos, tornou-se conciliador, compreensivo, sereno, prudente e muito corajoso. Ao final de sua vida terrena, após dar todos os testemunhos que lhe cabiam, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não se sentiu digno de sofrer a mesma morte de seu mestre. A lição fora aprendida e gerara muitos frutos. Meus irmãos, eu agradeço a paciência, a compreensão, a companhia de vocês e os convido a que façamos uma oração para encerrar esse nosso encontro. Jesus amado, querido amigo, nosso exemplo maior, o modelo mais perfeito que Deus nos deu para servir de modelo e guia, nós agradecemos, Senhor, pelo seu amor que não cansa de nós. Agradecemos porque o Senhor formou o planeta Terra para que nele pudéssemos crescer em paz para Deus. Porque o Senhor periodicamente nos enviou emissários para nos alertar a respeito da conduta correta. E não contente com isso, escolheu nascer entre nós em um período de profunda grosseria e ignorância para exemplificar como se deve agir, para nos guiar e tutelar. Não se agastou conosco, com nossos pensamentos torpes, com a nossa maldade infantil que o guiou para a cruz, mas continuou a amar-nos e nos ama ainda no curso dos séculos. Ajuda-nos, Senhor, nós lhe pedimos, agora que estamos chegando na plenitude dos tempos, em que a Terra deve passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração e paz, que nós logremos ser os trabalhadores da última hora, Senhor, aqueles que no instante supremo conseguem uma colocação no trabalho de construção de um mundo melhor, Senhor. Ampara-nos, socorre-nos, seja conosco. Queridos irmãos, muito obrigado e que Deus os abençoe.